Meu nome é Rebecca Lane, tenho 39 anos, sou oficial comissionada do Exército dos Estados Unidos e viúva de um militar. Pelo menos foi isso que me disseram para aceitar nos últimos 12 meses. No dia em que deveria homenagear a vida do meu marido, Capitão David Lane, vesti meu uniforme de gala, aquele que eu não tocava desde que me entregaram a bandeira dobrada. Minhas botas ecoaram no chão de pedra do salão onde o memorial foi realizado, uma sala limpa e sombria dentro do Arlington War Memorial Center. O ar carregava cheiro de alecrim, verniz e uma tristeza que não dizia seu nome. Dei um passo à frente com a mão apoiada em uma coroa de flores brancas. Colocaram uma placa em branco no cavalete, sem foto, sem corpo confirmado, apenas um nome. Capitão David Lane, desaparecido em combate, provavelmente morto. Eu ouvi antes de vê-lo. Pare de viver no passado. As palavras cortantes quebraram o silêncio como estilhaços. Virei-me levemente. Meu pai estava no corredor, com as costas eretas e a voz mais alta do que o respeito permitia. Usava sapatos engraxados, gravata azul marinho e o mesmo olhar desdenhoso que me lançou no funeral de David, 12 meses atrás. Essa família não pode continuar se afogando na sua dor, Rebecca, ele disse. Ele se foi. Deixe-o ir. Todos os olhos se voltaram. Minha filha agarrou minha manga. Minhas mãos não tremeram, mas minha garganta se fechou. Não respondi. Às vezes o silêncio é a resistência mais barulhenta. Inclinei-me um pouco e coloquei a coroa de flores aos pés da placa. Sussurrei, não por ele, mas por mim. Ainda acredito que você está aí. Nesse momento, ouvi um rebuliço no fundo do salão. Uma enfermeira trouxe uma jovem de pouco mais de 20 anos, magra, com bandagens nos pulsos e um hematoma costurado na têmpora. As mangas do uniforme dela estavam arregaçadas, e uma quarta linha de costura marcava a cadeira de rodas. Ela parecia atordoada no início, mas então olhou para mim do outro lado da sala lotada. Fiquei sem fôlego e o ambiente mergulhou em silêncio. A jovem abriu a boca. Sua voz soou como se não falasse há dias, mas cada palavra caiu como uma granada. Senhora, seu marido ainda está vivo. Ninguém se moveu. Nem mesmo o padre no altar sabia o que fazer. A enfermeira a empurrou até deixá-la ao lado do pódio, de frente para mim. Fui resgatada na semana passada, disse com a voz trêmula. Fomos emboscados. Uma extração de comboio deu errado. Eu pensei que ia morrer ali, então me aproximei. Quem mandou você vir aqui? Perguntei. Seus lábios tremeram. Seu marido me salvou. O nome dele era David Lane. Ele me carregou pela lama e pelo fogo. Foi baleado enquanto nos protegia, mas ainda estava vivo quando o arrastaram. Eu mal conseguia respirar. Minhas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. Alguém na primeira fila engasgou. Um tenente-coronel levantou-se, caminhou em direção à jovem e parou subitamente como se tivesse visto um fantasma. O que você disse a ele? Perguntei. Ela olhou para mim com os olhos arregalados. Ele me disse, diga a Rebecca que ainda estou lutando. Diga a ela para não parar de procurar. Ponto. A sala explodiu em murmúrios. Algumas pessoas gritaram, minha prima deixou cair a taça de vinho, um capelão fez o sinal da cruz. Os oficiais ficaram de pé, indecisos entre intervir ou prestar continência. Atrás de mim, ouvi meu pai dizer com a voz falha, ela está confusa. Acabou de passar por um trauma. Mas, pela primeira vez em um ano, senti que algo dentro de mim havia despertado. Virei-me e olhei-o nos olhos. Ela está? Perguntei calmamente. Ele não respondeu. A jovem tirou uma plaqueta de identificação do bolso e me entregou. Suja, arranhada, mas inconfundível. O nome de David, o tipo sanguíneo dele, ainda quente de tanto ser segurada. Quase caí de joelhos, mas me mantive firme, porque naquele instante soube que a verdade estava voltando à tona e que alguém, em algum lugar, havia tentado arduamente enterrá-la. A plaqueta tinha marcas de mordida perto da borda, do tipo que David fazia quando estava pensando demais. Era real, sem dúvida. Mas ao meu redor o salão começou a se fragmentar. 2 oficiais cochichavam em pânico, uma mulher começou a gravar com o celular, um homem saiu furioso falando baixo ao telefone. Eu, porém, permaneci imóvel, como pedra. Não chorei quando declararam desaparecido, não gritei quando enviaram as ordens memoriais, não implorei quando minha própria família disse, deixe-o ir, mas agora eu não precisava mais implorar. Minha filha Maddi veio ao meu lado. Ela tinha 12 anos, sua mão ainda menor que a minha, mas sua voz foi clara. O pai está vivo? Eu me ajoelhei. Ainda não sei, querida, mas alguém está mentindo para nós. Atrás de nós ouvi meu pai murmurar. Ela está inventando isso. Essa garota só quer atenção. Levantei-me e o encarei lentamente.
O rosto dele havia mudado, nem confusão, nem tristeza, nem medo. Eu conhecia aquele olhar. Meu pai nunca temeu a dor, mas sempre temeu a exposição. Percebi naquele instante que ele não estava surpreso com a possibilidade de David estar vivo, e sim porque alguém havia dito isso em voz alta. Meu pai sempre falou em termos absolutos: o passado é passado, siga em frente ou fique para trás. Mas agora suas próprias palavras voltavam para assombrá-lo. Passei por ele sem dizer nada. A jovem soldado na cadeira de rodas tinha lágrimas nos olhos. Você fez a coisa certa, eu disse. Eu não queria vir, ela sussurrou. Mas ele me salvou. Disse que você entenderia. Eu assenti. Ela acrescentou, quase inaudível. Eles estão me observando agora. Tenha cuidado. Meu estômago revirou. Eu sabia o que ela queria dizer. O passado não tinha ficado para trás. Estava enterrado, vivo e respirando sob camadas de silêncio, mentiras e assinaturas oficiais. E eu tinha acabado de abrir uma rachadura no chão. O memorial terminou em caos, mas o que veio depois foi ainda pior. Dentro do salão restrito atrás do principal, destinado à família e aos oficiais superiores, a tensão vibrava no ar como um fio desencapado. Madji sentou-se ao meu lado em um banco de veludo, olhos fixos no chão. Ela não dissera uma palavra desde que a jovem na cadeira de rodas se foi. Minha mãe quebrou o silêncio primeiro. Rebeca disse baixo, alisando uma blusa já perfeita, isso já foi longe demais. Virei a cabeça em sua direção. Os lábios dela estavam apertados, fruto de uma vida inteira fingindo que estava tudo bem. Mãe, você a viu, você a ouviu. Ela desviou o olhar. Ouviu uma garota em choque. Vi uma sala cheia de pessoas que você humilhou. Humilhadas? Repeti. Antes que pudesse responder, meu pai avançou rápido. Você está entrando em uma espiral. Está deixando a fantasia tomar conta de novo. O que aconteceu lá fora? O que ela disse? Não é confiável. Minha voz se manteve calma. Ela estava com a plaqueta dele. Ele não se mexeu. Você acha que é a primeira pessoa a se apegar a falsas esperanças? Acha que é a única que já foi enganada? Não. Mas eu não serei a próxima a ficar em silêncio porque é mais conveniente, respondi. O rosto dele escureceu. Você está arriscando tudo. Sua carreira, sua reputação. Está arrastando sua filha para esse circo. Ela merece a verdade, respondi. Você nem sabe que verdade está perseguindo, ele rosnou. Acha que alguém como ela, uma soldada meio lúcida trazida como adereço, teria permissão para dizer algo real se fosse verdade? Então alguém cometeu um erro, rebati. Porque ela disse. Ele ergueu as mãos. Você está cavando a própria cova, e está fazendo isso de uniforme. Aquilo doeu. Minha família sempre mediu honra por medalhas, silêncio e obediência. Eles chamavam de disciplina, eu chamava de medo disfarçado de tradição. Não estou cavando minha cova, disse lentamente. Estou cavando em busca da verdade. Se alguém enterrou David, quero saber quem segurou a pá. Madji me olhou, e aquele olhar era todo o combustível que eu precisava. Você tem tanta certeza de que ele está morto, disse ao meu pai. Mas acho que tem medo de que não esteja. Silêncio. Minha mãe suspirou como se tivesse levado um soco no estômago. Rebeca, por favor, deixe isso para lá. Você está me assustando. Então tenha medo, respondi. Porque se ele estiver vivo, alguém me fez lamentar uma mentira por 12 meses. Alguém fez nossa filha chorar até dormir acreditando que não tinha pai. E eu pretendo descobrir quem. Houve silêncio pesado. Finalmente meu pai disse, comece a puxar os fios. Você não vai gostar do que vai encontrar. Levantei-me. Estou costurada no silêncio há 1 ano. É hora de algo se desfazer. Peguei a mão de Madji. Naquele momento não importava quem estava atrás de mim. Eu estava pronta para atravessar o fogo para encontrar David, mesmo que tivesse que atravessar primeiro minha própria família. Solicitei uma transferência na semana seguinte. Oficialmente foi uma mudança discreta. A Major Rebecca Lane retornando às raízes acadêmicas na Escola de Guerra do Exército como instrutora de estratégia. Extraoficialmente era um disfarce, um lugar onde ninguém perguntava por que eu não estava pronta para seguir em frente. Uma mesa onde ninguém olhava demais para o que eu mantinha aberto no segundo monitor depois do expediente. Durante o dia, eu dava aula sobre desorientação em campo de batalha, operações de inteligência e campanhas de dissimulação operacional. À noite, abria os registros confidenciais do último destacamento de David e começava a buscar a única coisa que não mente, inconsistência. No início encontrei apenas o esperado, relatórios de rotina, mapas digitais e e-mails higienizados. Tudo limpo. Limpo demais. Então percebi, um carimbo de hora da missão estava 10 minutos atrasado. Não o suficiente para um civil se importar,
mas suficiente para fazer diferença em um tiroteio. O bastante para alguém como eu, que já coordenou apoio aéreo, perceber. Conferi nos registros de rádio, que recuperei de um servidor de backup sob o pretexto de pesquisa acadêmica. Lá havia uma transmissão marcada como Red Echo, o indicativo de David, registrada 13 minutos após o horário oficial de seu falecimento. Era fraca, distorcida, mas estava lá. Não dormi naquela noite. No dia seguinte, revisei o relatório de recuperação. O corpo nunca foi recuperado inteiro, apenas restos que acreditavam ser de David, identificados com a plaqueta e pedaços de uniforme. Mas isso é padrão em zonas de guerra. O que não era padrão? O relatório tinha uma página faltando. Solicitei aos arquivos e me disseram que não havia nenhuma página faltando. O que recebi era o arquivo completo, disse rápido demais o capitão do outro lado da linha, desligando antes que eu pudesse perguntar seu nome. Pressionei com mais força e abri o arquivo pessoal de David, esperando ver uma data de congelamento, o dia em que seu registro foi bloqueado após sua suposta morte. Mas o congelamento estava datado de 2 semanas após o memorial, o que não fazia sentido. E então veio o e-mail. Um dos meus colegas, um jovem professor adjunto revisando os registros da cadeia de comando para sua tese de doutorado, me alertou. Senhora, disse ele nervosamente após a aula, provavelmente foi apenas um erro técnico, mas achei que deveria mostrar à senhora. O e-mail era do comandante de David para o comando central, datado de um dia inteiro após o registro da morte dele. Era simples, curto, rotineiro à primeira vista, mas o assunto dizia, pacote Delta Echo recebido. No conteúdo, havia um CCD para um nó classificado que não deveria estar ativo. Delta Echo era um código usado para recuperação especial e o pacote nunca se referia a restos mortais, mas a pessoas. Agradeci ao professor, coloquei a impressão em uma pasta e a tranquei na gaveta do meu escritório. Naquela noite dirigi até a borda do alojamento da base, estacionei sob uma luz de segurança quebrada e fiquei no escuro por 20 minutos, observando e pensando. Se David estava vivo, alguém queria que ele não fosse encontrado. E se isso fosse verdade, então outra pessoa uniformizada havia reescrito a realidade. Eu não estava mais lidando apenas com perdas, estava lidando com um encobrimento. E iria descobrir cada centímetro disso, mesmo que significasse destruir a própria instituição que eu havia jurado proteger. Examinei manifestos de aquisição, planilhas longas e tediosas cheias de números de série, pedidos em massa e rotas de remessa, na esperança de rastrear relatórios de recuperação arquivados incorretamente. Não era emocionante nem relevante, mas era a única pista que me restava depois de bater em uma parede com registros oficiais. A maioria dos fornecedores era conhecida, contratados militares padrão, verificados pelo Estado. Então meus olhos captaram algo que me fez parar. Divisão Auxiliar da Lane Logistics. A princípio pensei que fosse coincidência. Lane é um nome comum, mas o código de roteamento era Fort Carson, minha antiga estação. E a entrega de suprimentos estava datada exatamente 2 dias após a última missão de David. Um arrepio percorreu meu corpo. Cavei mais fundo. A aquisição listada era um suprimento de categoria vermelha destinado a suporte de transporte de emergência e materiais de contenção. Não era comida nem remédios. Contenção, esse termo de novo. Abri o registro do contratado e digitei o ID da empresa no banco de dados de fornecedores militares. Proprietário, Franklin A. Lane. Meu pai. Minhas mãos ficaram imóveis no teclado. Por 1 minuto inteiro apenas encarei a tela. Não era erro, não era registro arquivado incorretamente, nem coincidência de nomes. Meu pai, coronel aposentado e agora contratado da defesa, havia discretamente vinculado sua empresa a uma rota logística classificada, operando adjacente à zona de implantação final de David. Cliquei no rastro da fatura. A Lane Logistics havia lidado com 4 remessas sob o mesmo código de roteamento em uma janela dupla após o desaparecimento de David. Todas sinalizadas como restritas, todas assinadas por alguém de dentro do comando central. E todas as vezes o contato listado não era a unidade de David. Era um nome que eu nunca tinha visto antes, Grupo 6. Aquilo não era uma divisão. Era uma célula secreta. E meu pai, que no memorial me dissera para parar de viver no passado e exigirá que eu deixasse David ir, estava cuidando de rotas de apoio para o tipo exato de operação que nunca apareceria nos registros públicos. Senti minha garganta apertar, não de tristeza, mas de algo mais cortante. Não era apenas condescendência, não era só ele pensando que eu estava quebrada. Era traição. Ele sabia de algo. Ele precisava saber.
Imprimi as páginas e as dobrei no meu caderno de campo. Não o confrontei imediatamente, eu sabia que não era simples assim. Mas tudo mudou naquele momento, porque não se tratava apenas de um marido desaparecido. Tratava-se de família. Tratava-se de silêncio usado como moeda de troca. Tratava-se de um homem que usará o mesmo uniforme que eu, que me criará para acreditar na verdade e no dever, vendendo ambos atrás de uma mesa enquanto me dizia para esquecer minha dor. Naquela noite, sentei-me sozinha em meus aposentos e repassei todas as conversas com meu pai desde o memorial. O jeito como ele desviou o olhar quando mencionei o nome de David, a calma forçada em sua voz quando o soldado ferido falou, sua recusa em sequer perguntar quem ela era. Ele já sabia. Talvez não tudo, mas o suficiente. O suficiente para eu ter certeza de que não encontraria o que procurava a menos que deixasse de ser sua filha e voltasse a ser uma soldada. Uma disposta a dar o próximo passo. Mesmo que isso significasse ir para a guerra contra o próprio sangue, a parte mais difícil não eram as madrugadas ou os arquivos enterrados, mas lembrar o modo de pensar de David, como ele codificava sua verdade nas entrelinhas. Peguei seu antigo laptop de campanha, aquele que me foi devolvido meses após sua suposta morte. Na época eu não o havia tocado, parecia uma profanação como abrir um caixão. Mas agora eu precisava de respostas mais do que de um encerramento. O dispositivo era de fabricação militar, reforçado contra adulteração. Eu tinha autorização, mas mesmo assim levei horas para passar pela criptografia dupla. David o havia bloqueado de uma forma que eu nunca tinha visto antes. 2 camadas de verificação biométrica, além de uma sequência de chaves aleatória baseada em suas coordenadas de implantação. Era um exagero, a menos que estivesse tentando esconder algo importante. Uma vez lá dentro, a área de trabalho estava quase limpa. Nenhum e-mail, nenhum relatório aberto, apenas uma pasta com registros de inventário, trimestre 4. Abri. Dezenas de planilhas foram carregadas. Todas pareciam manifestos de rotina socorro médico, carregamentos de munição, evacuação, mas David trabalhava com inteligência de contra-ameaças, não cuidava de logística. Examinei cada arquivo e notei um padrão nas colunas finais de cada planilha. Ele havia inserido discretamente um único caractere, às vezes um ponto final, às vezes uma vírgula, às vezes um hífen. Inútil se você apenas lesse números, mas se extraísse todos em sequência, formava um nome de arquivo, ecomlast.mpp4. Estava enterrado sob uma partição oculta, um vídeo. Meu coração batia forte no peito quando cliquei em reproduzir. Lá estava ele, David, com a barba por fazer, poeira no uniforme e um corte superficial na maçã do rosto direita. O quarto atrás dele parecia um bunker improvisado, paredes de blocos de concreto sem janelas. Ele olhou para a câmera, o maxilar tenso, a voz firme. Se alguém estiver assistindo, posso estar morto, capturado ou fugindo, mas se ainda estiver vivo, não vou parar. Ele desviou o olhar brevemente para fora da câmera e depois voltou. Eles acham que se enterrarem isso em segredo por tempo suficiente, ninguém vai se importar. Mas não são apenas informações, são vidas. É o nosso próprio pessoal. Ele respirou fundo. Há um corredor entre as operações na região 9B e Fort Hall. Não é oficial nem autorizado, mas a carga passa por ele sem manifestos e sem supervisão. Eu rastreei através de contratos com fornecedores auxiliares. Eles estão operando sites secretos sob cobertura doméstica. Meu sangue gelou. Não sei quem está protegendo, mas se você estiver vendo isso, verifique os nomes ligados à Lane Logistics. Esse é o ponto mais fraco da cadeia deles. Ele fez uma pausa. Rebecca, se é você assistindo isso, eu congelei. Me desculpe por não ter te dito que não podia. Pensei que voltaria antes que a coisa piorasse. Mas se eu não voltar para casa, não deixe isso morrer comigo. A tela ficou preta. Eu não percebi que estava chorando até as lágrimas atingirem meus dedos. David não tinha morrido em combate. Ele tinha desaparecido perseguindo a verdade. E as pessoas que ajudaram a fazê-lo desaparecer estavam usando o nome da minha família para isso. Fiquei sentada no escuro por um longo tempo, respirando em silêncio. As peças estavam se encaixando. O silêncio dele, a indiferença do meu pai, os relatórios desaparecidos, a garota sem nome na cadeira de rodas. David não tinha simplesmente desaparecido, ele tinha sido apagado. E agora eu tinha a voz dele. Agora eu tinha um motivo. E se ele ainda estivesse vivo em algum lugar, eu não estava mais apenas perseguindo esperanças, eu estava perseguindo evidências. E eu também não pararia. Assisti ao segundo vídeo 4 vezes. Estava escondido sob um arquivo de cache com nome incorreto.
protegido por um protocolo de autenticação dupla que David me ensinou anos atrás, quando éramos apenas cadetes tentando impressionar nossos professores. Este não tinha David falando para a câmera. Sem avisos, sem despedidas, apenas imagens brutas. Uma reunião privada em uma sala de concreto. 4 homens e uma mulher, todos em trajes civis. Mas eu sabia ler a linguagem corporal, e estes não eram civis. Na parede dos fundos, um quadro branco mostrava a data e o local. Camp Fenwick, um sítio secreto não oficial que nós dois investigamos anos atrás e nos disseram que estava fechado. O áudio estava cristalino. A carga chegará ao posto de controle de Houston. A Lane Logistics cuida do resto. Nenhuma autorização formal necessária. E os agentes, nós os revezamos sob cobertura humanitária, rótulos de ONGs. Removemos as comunicações antes que cruzem a linha. E então não divulgamos as coordenadas. Já tivemos um vazamento de comunicação na semana passada. Se acontecer de novo. Pausei o vídeo. No canto inferior do quadro, um pacote de instruções impresso estava aberto, visível o suficiente para revelar uma lista de destacamento. Aumentei o zoom. Meu estômago se revirou. Nomes de unidades, indicativos de chamada, coordenadas de GPS em tempo real e no topo, impresso em vermelho, ativo. Não duplicar. David havia capturado uma violação de segurança nacional, uma real, e agora estava em minhas mãos. Eu estava sentada sobre a prova de múltiplas transferências ilegais, manipulação de locais secretos e uso indevido direto de canais logísticos domésticos para operações não autorizadas. Mas eu também estava sentada em cima de dados sensíveis de implantação ativa. Se eu vazasse tudo, derrubaria toda a operação, mas também poderia fazer com que soldados inocentes fossem mortos. Eu encarei a tela por um longo tempo, mandíbula cerrada, mente acelerada. Já podia ouvir a voz do meu pai. Você nunca entendeu como este mundo funciona. Você acha que a justiça é simples. Mas justiça não era o que eu buscava. Não inteiramente. A verdade era. E a verdade tinha que proteger mais do que expor. Então abri uma máquina segura, isolada, sem acesso remoto. Em um relatório separado detalhei todos os outros elementos factuais: local, participantes, linguagem usada, tempo, anomalias, cadeia de aquisição. E o assinei anonimamente, não através da minha estação, não através do comando. Enviei diretamente para o escritório do inspetor-geral com uma única linha, sinalizado como urgente sob o título 10. Múltiplas violações de distinção militar doméstica. Auditoria aconselhada imediatamente. Eu criptografei a cópia completa não editada e a armazenei offline, porque sabia que isso voltaria. Alguém tentaria rastrear o vazamento. Mas eu também sabia de mais uma coisa. David não tinha me deixado apenas um rastro. Ele confiou que eu saberia quais verdades falar e quais proteger. Sussurrei para o quarto escuro: eu te peguei. Tanto a missão quanto os homens nela envolvidos. No dia seguinte fui chamada para um briefing de rotina. Só que não havia nada de rotineiro. E o homem que entrou na sala para me interrogar, eu o tinha visto naquele vídeo. Dirigi a noite toda para encontrá-la. Sargento Mariana Pérez, 28 anos, ferida em combate. Listada sob observação civil temporária em um hospital de veteranos a 2 estados de distância. Os registros de transferência estavam lacrados. Só a encontrei por causa de um nome que David rabiscou no canto de um guardanapo em sua pasta codificada. Senhor Pérez, cuide dela. A recepcionista me disse que ela havia recebido alta há 2 dias. Pedi para ver o arquivo dela. Disseram-me que não, então esperei. Estacionei do outro lado da rua do centro de reabilitação por 8 horas. Às 18h42, uma van com rampa para cadeira de rodas parou e lá estava ela, a garota da cerimônia. Seu cabelo agora estava raspado. Uma longa cicatriz descia por seu pescoço. Os hematomas haviam desaparecido, mas a guerra não a deixará. Eu saí do carro lentamente com as mãos visíveis. Ela me reconheceu instantaneamente. Seu corpo ficou tenso. Você não deveria estar aqui, disse ela. Ajoelhei-me ao lado da cadeira de rodas dela. Nem você. Ela desviou o olhar. Me disseram para não falar com ninguém. David foi uma das pessoas que te salvaram? Perguntei gentilmente. Ela se encolheu. Seus dedos tremeram no braço da cadeira. Esperei. Deixei o silêncio se estender. Finalmente ela assentiu. Ele me tirou de lá depois de uma explosão, disse ela. Eu estava sangrando muito. Ele usou a própria camisa para estancar o sangue. Disse para eu segurar firme. Ela enfiou a mão no casaco e desdobrou lentamente algo envolto em gaze. Um pedaço rasgado de mapa militar, à prova d'água, escrito a lápis de cera, apenas metade.
e uma única palavra corria na margem: água limpa. Peguei com as duas mãos com a garganta apertada. Onde está o resto? Ele guardou, disse ela. Disse que se algo acontecesse, para entregar isso à esposa. Ele disse que você era a única em quem confiava. Algo dentro de mim se abriu. Olhei bem nos olhos dela. Ele disse para onde ia, número. Mas disse que não tinha terminado. E disse que estaria vigiando o caminho do norte. Mas se encontrá-lo, diga a ele que eu não esqueci. Levantei-me para ir embora. Mas antes que eu pudesse me virar, ela agarrou meu pulso. Sua voz era baixa, urgente. Eles acham que ele está morto, Rebecca. Mas alguém está mentindo. E alguém ainda está procurando por ele pelos motivos errados. Eu congelei. Por quê? Porque ele tem provas que podem derrubar mais do que apenas seu pai. Olhei para ela uma última vez. Ela estava assustada, mas não tinha quebrado. E agora eu sabia que ninguém mais viria atrás do David. Se ele estivesse vivo, se estivesse se escondendo, estava me esperando. E eu não o decepcionaria novamente. Eu não via Malik Reeves havia 5 anos. Não desde que ele saiu de Fort Bragg com um documento de dispensa em uma mão e um ombro cheio de estilhaços na outra. Servimos juntos na inteligência de sinais da SIGIN. Malik era o tipo de homem que conseguia ouvir um sussurro em meio a um furacão. O exército tentou enterrá-lo atrás de uma mesa após seu ferimento. Ele saiu no dia seguinte, resmungando algo sobre nunca mais trabalhar para fantasmas uniformizados. Mas eu sabia que ele não tinha parado de ouvir. Não de verdade. Ele apenas sintonizou sua frequência em outro lugar. Eu o encontrei nos fundos de uma oficina mecânica em Arlington, fones de ouvido nos ouvidos, joelhos balançando, uma dúzia de monitores piscando em verde e vermelho atrás dele. Quando entrei, ele não olhou para cima, apenas disse: eu soube que era você no segundo em que seus pneus tocaram o cascalho. Ainda paranoica, sorri. Ainda teimosa, ele respondeu virando-se. Qual é a missão, Lane? Entreguei a ele o meio mapa do Sargento Paris e uma cópia impressa do último relatório de logística, aquele com a empresa do meu pai listada. Malik estudou os dois e recostou-se. Você está abrindo uma porta que não fecha. Acho que alguém está retendo David em um local que não está nos registros oficiais, eu disse baixinho. Preciso encontrá-lo antes que o transfiram de novo. Ou pior, ele estalou os nós dos dedos. Você ainda se lembra do seu login na interface de operações de logística. Lembro-me da minha primeira senha e de todas as violações confidenciais que já registrei. Vamos. Ele me entregou um teclado. Digite. Eu cobrirei nosso rastro. Nós acessamos a rede logística do Exército por meio de um canal de aquisição ultrapassado, tão tedioso que ninguém pensou em protegê-lo adequadamente. De lá, filtramos por sites secretos, padrões de roteamento de pessoal, manifestos de combustível e relatórios de ativos criptografados. Horas se passaram. O sol desapareceu atrás das persianas. Então Malik congelou. Encontrou algo. Estava enterrado sob uma pasta de auditoria de compras para parafusos sobressalentes, mas criptografado com uma sobreposição de si. Somente a divisão central de inteligência podia gerá-los. Você consegue quebrá-lo? Perguntei. Ele me lançou um olhar. Por favor. 10 minutos depois, a tela piscou. Uma única linha de metadados apareceu. IP de origem, região do nó criptografado, África Ocidental, status ativo, carimbo de data, hora. 6 dias atrás. Havia uma etiqueta anexada, Acampamento Sable. O nome me arrepiou. Acampamento Sable era um suposto local de detenção, extraoficialmente dissolvido anos atrás, localizado em algum ponto remoto onde Angola, Namíbia e Zâmbia se encontram. A maioria das pessoas no Pentágono nem dizia o nome em voz alta. E, no entanto, lá estava ele, enviando um ping para a logística com um código de requisição de combustível vinculado a uma conta de fornecedor auxiliar dos Estados Unidos, a empresa do meu pai. Ele está lá, sussurrei. Malik se inclinou para a frente. Ninguém sai do acampamento Sable sem que alguém morra. Você sabe disso, né? Assenti. É por isso que não estou pedindo permissão. Ele clicou em algumas teclas e imprimiu uma única página com coordenadas, carimbos de data e hora e uma frequência de comunicação. Então, está a sua última migalha de pão. Não entre em contato comigo novamente depois disso. Não até que termine. Peguei a página e o olhei nos olhos. Obrigado. Você é sempre o louco, ele murmurou. Mas talvez seja preciso. Saí da garagem sem olhar para trás. O acampamento Sable havia acabado de passar de história de fantasma para destino. E se David estivesse lá, eu o levaria para casa. Não importava por quem eu tivesse que passar, havia mais um nome que eu não tinha arriscado, Nathan Griggs.
Ele trabalhava como especialista em integração de dados civis para a Lane Logistics, a empresa do meu pai. Quieto e inteligente, o tipo de homem que mantinha a cabeça baixa, o distintivo limpo e a lealdade flexível. Ele havia desaparecido do diretório da empresa há 6 meses, logo após o trimestre em que David desapareceu. Eu o encontrei trabalhando no turno noturno em um centro regional de manutenção de servidores nos arredores de Norfolk. Era o tipo de trabalho que não exigia perguntas nem contato visual, perfeito para alguém que queria desaparecer sem sair do país. Esperei do lado de fora do prédio na névoa da manhã, até que ele aparecesse. Mochila pendurada no ombro, moletom com capuz bem apertado sobre as orelhas. Senhor Griggs, chamei. Ele congelou. Lentamente virou-se e estreitou os olhos. Você não deveria estar aqui. Eu sei, disse eu, dando um passo à frente. Mas você trabalhava para o meu pai. Você gerenciava as transferências criptografadas para comunicações internas. Preciso te perguntar uma coisa. Ele riu uma vez, seco e amargo. Acha que ainda falo com alguém daquele prédio depois do que eles fizeram? Não insisti. Apenas coloquei a mão no bolso do casaco e tirei uma foto do David. Não era um retrato oficial. Era uma que eu tinha tirado em uma caminhada na semana anterior ao seu último destacamento. Ele estava rindo, com os olhos enrugados nos cantos, a mão quase alcançando a minha câmera. O rosto de Nathan mudou não drasticamente, apenas o suficiente. Ele olhou para a foto por um longo momento. Então disse baixinho. Eu disse a ele para não voltar. Aproximei-me. Você sabia? Ele olhou ao redor do estacionamento vazio e fez um gesto para que eu fosse em direção ao seu carro. Lá dentro, fechou a porta, trancou-a e não ligou o motor. Me pediram para apagar todas as referências à Operação Kingsville, disse ele em voz baixa. Não apenas da logística militar, mas de contratos privados internos, manifestos de movimentação, entregas de combustível, codificação de suprimentos médicos. Mas David Lane sinalizou as inconsistências antes que a limpeza fosse concluída. Ele me enviou um pacote de rastreamento, disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria guardar uma cópia em algum lugar fora da rede. Prendi a respiração. Você fez isso? Ele enfiou a mão no porta-luvas e tirou um pequeno pendrive preto. Sem etiqueta, sem marcas, frio e leve nos dedos. Eu não deveria estar te dando isso, disse ele. Mas quando vi o Pentágono silenciar seu pedido de memorial no ano passado, soube que algo estava podre. Peguei o pendrive dele cuidadosamente. O que tem nele? Registros parciais de pacotes, telemetria de GPS, algumas entradas fantasmas de uma pista de pouso em Gana. Entradas que não deveriam existir. Além disso, ele hesitou, um arquivo de voz. Eu não escutei. Eu não queria saber. Por que agora? Perguntei. Ele olhou pelo para-brisa. Porque estou cansado de fingir que fantasmas não deixam pegadas. Quando saí do carro, ele me interrompeu com um último aviso. Tenha cuidado. Seu pai não é o único que queria isso enterrado. E se você acha que está enfrentando apenas um homem, Rebecca, você já está perdendo. Assenti, fechei a porta e fui embora. O USB parecia pesar 4,5 kg no bolso do meu casaco. Mais tarde naquela noite conectei-o a um terminal limpo e o que encontrei confirmou o que eu mais temia. David havia descoberto algo enorme, algo conectado a empreiteiros privados, interesses estrangeiros e operações clandestinas enterradas tão profundamente que até os registros oficiais foram reescritos. Mas o que mais me arrepiou não foram os dados. Foi o arquivo de áudio final. Sua voz, firme e controlada. Se você está ouvindo isso, eu não desapareci. Fui apagado. E quem fez isso ainda está na sala. E agora eu também estava. Enviei o relatório às 2h03. O USB estava criptografado, então incluí uma transcrição do que eu tinha visto, redigida o suficiente para não comprometer vidas, mas detalhada o suficiente para disparar alarmes. Coordenadas de GPS, empreiteiros clandestinos, discrepâncias de comunicação entre a logística do Exército e a Divisão Auxiliar de Logística de Rotas, uma conexão direta com o acampamento Sable. Enviei para o escritório do inspetor-geral com uma cópia oculta para a Força-Tarefa Anticorrupção Militar do FBI. E então esperei. Por 42 horas, não ouvi nada. Então veio a batida. Não na minha porta da frente, mas na porta do meu escritório na Faculdade de Guerra, onde passei o último ano lecionando sobre guerra assimétrica e estruturas de comando éticas. O coronel Atkins entrou. Ele não se sentou. Recebemos relatos de transferências de dados não autorizadas iniciadas sob suas credenciais, Major Lane. Não pisquei. Então fico feliz que tenham sido recebidas.
Ele me olhou com a boca fechada. Você foi colocado sob revisão administrativa. Com efeito imediato. Suas credenciais de acesso foram revogadas. Por favor, pegue suas coisas e saia do local até às 16 horas. Eu poderia ter argumentado que tinha jogado minha patente por aí. Não fiz isso. Simplesmente assenti, abri minha gaveta e coloquei meus poucos pertences, fotos de David, um exemplar de Clausewitz e uma pequena bússola que ele me deu uma vez, na minha bolsa. Sem saudação, sem palavras. Saí enquanto o vento soprava nos campos de treinamento. Cadetes estavam no meio de um exercício. Eu me lembrava de ter estado lá uma vez com botas novas, espinha ereta, acreditando que a justiça era uma questão de hierarquia e regras. Sorri amargamente. Isso já fazia muito tempo. Minha mãe ligou naquela noite, sussurrando como se estivéssemos sendo vigiados. Rebecca, o que você fez? Seu pai está furioso. Ele diz que você está tentando destruí-lo. Não atendi porque não era sobre ele. Era sobre o que ele ajudou a construir e o quanto isso custou. E no entanto, mesmo sentada na minha cozinha silenciosa naquela noite, com um aviso de suspensão na caixa de entrada e sem acesso à minha antiga rede, eu não me sentia sozinha. Eu me sentia tranquila. David disse uma vez, a lealdade só é nobre quando é dada livremente. Quando é forçada, torna-se cumplicidade. Agora eu entendia. Durante anos fui leal a uma instituição que me pediu para ignorar, a minha família que usou o silêncio como alavanca, a um pai que transformou a vergonha em uma arma e a chamou de liderança. Não mais. Na manhã seguinte fui a um escritório de relações públicas em DC e marquei uma reunião com um repórter militar que eu costumava informar durante meu tempo no CENCOM. Nós nos encontramos em uma cafeteria, em terreno neutro. Não contei a ele tudo o que não precisava, apenas o suficiente para tornar impossível enterrá-lo. O suficiente para colocar o acampamento Sable no radar de alguém. O suficiente para levantar suspeitas na Lane Logistics. Tem certeza de que quer que isso seja divulgado? Ele perguntou. Isso pode ficar feio. Olhei-o nos olhos. Já estava feio. A diferença é que agora estava visível. Quando saí, o peso do meu distintivo, já desativado, ainda pressionava o bolso. Eles pensaram que me suspender me faria desaparecer. Não perceberam que eu já estava invisível há um ano. Uma viúva, um fantasma, um problema a ser ignorado. Agora eu era uma testemunha. E não tinha terminado de falar. Entrei com a moção sob a seção 115 da Lei de Aumento da Proteção ao Denunciante. Levei 3 semanas, 2 consultas jurídicas e o último resquício da minha reputação militar para aprová-la. Mas finalmente consegui a audiência, uma sessão a portas fechadas com o Comitê de Serviços Armados do Senado, na presença de investigadores federais selecionados, consultores jurídicos e agentes de supervisão militar. O tipo de audiência que eles não televisionam, o tipo que acreditam que as pessoas vão esquecer, mas dessa vez não esqueceriam. Usei meu uniforme de serviço não por orgulho, mas para lembrá-los de que já o tinha usado com integridade muito antes de meu pai transformá-lo em contrato. Quando entrei no salão, o ar parecia mais fresco e silencioso. Na ponta da mesa estava meu pai, o coronel Steven Lane, aposentado, condecorado, intocável até aquele dia. Ele não olhou para mim, não a princípio, apenas sentado com as mãos cruzadas sobre um folho de couro, sem insígnias, apenas uma gravata azul clara e aquele maxilar familiar cerrado. Era a mesma expressão que tinha no dia em que David foi declarado desaparecido, o mesmo olhar que lançou no memorial quando me entregaram a bandeira dobrada. E ele murmurou que tristeza era fraqueza. Agora eu sabia o porquê. Aproximei-me da mesa central e coloquei 3 pastas com cópias marcadas dos materiais que havia enviado, registros operacionais redigidos, faturas de contratantes, ordens de movimentação de suprimentos de acampamento, o arquivo de logística original com a subdivisão de rotas listada em apoio civil, cada documento carimbado com um código interno e rastreável até a cadeia de comando do meu pai. Deram-me 10 minutos. Eu não precisava de mais. Falei claramente, honoráveis membros. Afirmo que a cadeia de comando que supervisionava a Operação Sable Tide foi comprometida por canais logísticos privados sob o controle do coronel Steven Lane. O uso de contratos auxiliares, contabilidade falsificada e missões de recuperação suprimidas indica não apenas abandono do dever, mas manipulação estratégica para ganho pessoal e político. Mesmo assim, meu pai não se abalou até eu olhar em seus olhos. O coronel Lane não apenas sabia que meu marido, capitão David Lane, estava vivo após o fracasso da missão relatada, como também se beneficiou do acobertamento que se seguiu. Respirei fundo.
O senador Aleix, que presidia, inclinou-se para a frente. O capitão Lane está vivo. Assenti uma vez. É por isso que estou aqui. Foi então que meu pai finalmente falou. Sua voz era baixa, mas cortava como uma lâmina enferrujada. Você é minha filha. Não pensei que chegaria tão longe. Fitei-o e respondi, você tem razão. Eu sou sua filha, mas antes disso sou uma soldada, e antes disso fui esposa de David. Enterrei minha carreira pela verdade. Você enterrou sua alma em busca de controle. Ele sorriu levemente, quase com admiração. Então está é a sua vitória. Balancei a cabeça, não. Este é o começo. A sala ficou em silêncio. Papéis farfalharam. Um oficial jurídico militar solicitou recesso, mas eu já havia dito o suficiente. Quando saí para o corredor, lembranças me vieram à mente. O sorriso de David sob a luz do deserto, a voz dele naquele arquivo criptografado, os olhos assombrados do sargento Pérez. Aquilo já não era só minha luta. Era dele, era dela, e era de todo soldado que já havia sido descartado como inconveniente. Sempre vivi na sombra do meu pai. Mas hoje, eu me tornei a tempestade que ele não conseguiu conter. Nunca nos ensinaram a lutar em tribunais. No exército aprendemos sobre terrenos, ângulos e pontos de estrangulamento. Mas naquela sala fria e estéril não havia armas, apenas objeções processuais e disputas sobre cadeia de custódia. Eu não precisava vencer por completo, só precisava o bastante para levantar dúvidas, o bastante para abalar o silêncio deles, o bastante para fazê-los pronunciar o nome de David no presente outra vez. Comecei com um mapa. O meio que o sargento Pérez me entregou era velho, amassado, manchado, escrito em um código que só alguém como David usaria, mas correspondia a um quadrante restrito do acampamento Sable, ausente de todos os layouts oficiais enviados pela logística conjunta. Depois apresentei a gravação. Foi a última coisa que David deixou em seu disco criptografado. Sua voz falhava em alguns momentos. Ele estava escondido em algum lugar, com o vento ao fundo e o eco distante de aeronaves. Falava rápido como se soubesse que o tempo era curto. Se alguém estiver ouvindo isso, cheguei perto. Muito perto. Sable não é apenas um local secreto, é um funil. Recursos entram, pessoas não saem. Vi remessas sendo redirecionadas, identidades apagadas. Se eu desaparecer, não é uma muralha, não é suicídio. E com certeza não é voluntário. Entregue isto a alguém que não deve nada ao coronel. O nome do meu pai não estava no arquivo, mas não precisava estar. O próximo documento era a lista da cadeia de comando assinada 3 meses antes do desaparecimento de David, com transferências logísticas e registros de IP enviados de um ponto remoto na África. Era o esboço de uma conspiração, suficiente para alguém com poder preencher as lacunas. A prova final, uma captura de satélite com registro de data e hora, mostrava 6 indivíduos sendo escoltados por guardas armados no extremo sul do acampamento Sable, 4 semanas após a suposta morte de David. Um deles correspondia ao seu perfil biométrico com 92,3% de confiança. O tribunal não explodiu como nos filmes. Não houve suspiros nem pastas caindo, apenas silêncio. Então uma voz baixa e incerta veio de um dos conselheiros jurídicos do exército. Isso implica que o capitão Lane ainda está vivo. Eu não vacilei, ele está. Vocês desviaram o olhar tempo suficiente para se convencerem do contrário. Houve murmúrios, moção para revisar as evidências e pedidos de deliberação. Sentei-me sozinha à mesa com as pastas agora meio vazias. Não me sentia triunfante, estava exausta. Não era um campo de batalha, mas exigia a mesma resistência e coragem. A diferença é que no campo de batalha as pessoas sangram à vista. Ali, as feridas eram silenciosas, lentas e invisíveis. Eu não esperava um pedido de desculpas do meu pai, nem uma medalha. Só queria movimento, legal, tático, honesto. E finalmente consegui. Decidiram reabrir o caso de David. Seu status foi alterado de morto em combate para desaparecido e presumivelmente detido. Essa frase mudou tudo, porque uma vez que a porta se abre, não pode ser fechada sem que alguém responda pelo que está atrás dela. Eu não buscava glória. Eu buscava a verdade. E agora já não era apenas minha para carregar. A audiência foi suspensa para a deliberação. Fiquei sentada, imóvel e em silêncio na cadeira fornecida pelo governo, com as pastas fechadas à minha frente. Nada mais a apresentar, nada mais a provar por hora. Então as portas se abriram. Não de forma dramática, sem anúncio, mas a atmosfera mudou como uma frente fria. Uma mulher entrou. Início dos 50 anos, elegante terno cinza, distintivo da ONU preso ao colarinho. Eu já tinha visto essa insígnia antes.
força-tarefa da Coalizão Humanitária, Divisão da África Oriental. Ela se aproximou do tribunal, entregou um documento lacrado ao juiz-presidente e então voltou-se para mim. Coronel Rebecca Lane? Perguntou. Levantei-me. Ela fez um leve aceno de cabeça e estendeu outro arquivo. Este autoriza a liberação imediata para interrogatório humanitário. Chegou através do nosso canal em Nairobi há menos de 1 hora. Disseram-nos para entregá-lo diretamente à senhora. Minhas mãos tremiam ao recebê-lo, não por nervosismo. Minhas mãos não tremem em público, mas por algo mais profundo. Uma fratura se abrindo sob o peso da esperança que eu não me permitia carregar. Rompi o selo. 3 páginas. Uma foto de satélite, um memorando digitado e um nome, David Lane, meu irmão. Não era lembrança, nem arquivo, nem traço teórico em manifesto de sítio secreto. Vivo. Ele foi encontrado. O relatório parecia ficção. Um complexo de milícia não autorizado foi invadido durante uma operação conjunta de comboio médico humanitário em um setor não governado do Sahel. 7 detidos foram resgatados, alguns presos por meses, outros por anos. Um deles se identificava semanalmente como Capitão David Lane, do Exército dos Estados Unidos. Os médicos presentes não reconheceram o nome, mas um dos trabalhadores humanitários americanos, um homem mais velho que servirá em Fort Bragg, confirmou. Neste momento, ele já está em um voo para Ramstein. Está desidratado, perdeu peso, mas permanece lúcido. Perguntou por você pelo nome. Eu não conseguia falar, não de imediato. O tribunal mergulhou em silêncio outra vez, todos os olhos voltados para mim, como se aguardassem uma deixa, um próximo movimento, uma ordem. Mas eu já não era mais uma soldada naquele instante. Eu era uma irmã e deixei que o peso se acomodasse. Ele estava vivo e agora todos sabiam. O juiz deu um tapinha no banco e declarou que aquelas novas informações, se verificadas, substituíam presunções anteriores. O caso do capitão David Lane seria formalmente reclassificado como sobrevivente de detenção não autorizada, e todas as investigações relacionadas permaneceriam abertas, passando para a supervisão federal. Meu pai não falou nem se encolheu, apenas olhou para frente, mãos entrelaçadas como se nada tivesse mudado. Mas havia mudado. O sistema que o protegia tinha quebrado, e o irmão que ele tentou apagar tornará-se inegável. Saí da câmara para o corredor iluminado pelo sol. Meu corpo parecia pertencer a outra pessoa, como se eu carregasse a armadura de alguém e finalmente pudesse deixá-la. Eu não chorei, ainda não, mas sussurrei as únicas palavras que encontrei. Espere aí, David, estou chegando. E pela primeira vez em todo aquele calvário, não parecia mais uma guerra que eu lutava sozinha. Cheguei à ala médica militar pouco depois da meia-noite. A enfermeira de plantão reconheceu minha autorização, não disse nada, apenas me entregou um crachá de visitante descartável e me fez sinal para seguir pelo corredor. Minhas botas mal faziam barulho no chão polido, mas meu coração batia tão forte que parecia ecoar nas paredes. Quarto 417. Não havia guardas do lado de fora, só uma placa escrita à mão. Nenhum barulho, nenhuma luz repentina. Empurrei a porta com cuidado. A sala estava escura, iluminada apenas pelo brilho suave de um monitor e pelo pulso verde da linha do coração. E lá estava ele, David, meu irmão. Ossos afiados sob a pele pálida, bochechas encovadas, lábios rachados, cabelo cortado de qualquer jeito. Uma cicatriz na têmpora que eu nunca tinha visto. Seu peito subia e descia sob a pressão do ventilador, cada respiração mais máquina que homem. Mas ele estava vivo. Aproximei-me com medo de quebrar a ilusão apenas por me mover, sentei-me ao lado dele quase sem respirar. Suas pálpebras tremeram, ele virou o rosto lentamente para mim, o olho mais próximo da luz abriu-se um pouco, seus lábios se moveram sem som. Inclinei-me e no silêncio entre fios e máquinas ouvi, Homens Roy. Algo estalou dentro do meu peito. Segurei sua mão, parecia papel enrolado em madeira áspera, mas apertava fraco, vacilante, mas presente. Você segurou firme, seu teimoso filho da mãe, sussurrei, e ele tentou sorrir, parecia mais um espasmo, mas eu entendi. Recebi seu vídeo, aquele que você deixou escondido. Eu segui até o fim. Seu olhar não se desviou, mas lágrimas brotaram em seus olhos. Encontrei a Sargento Pérez, ela me deu metade de um mapa. Tenho o resto e entreguei às pessoas certas. David fechou os olhos num piscar lento de alívio. Eu sei sobre o papai, sei o que ele fez, o que enterrou, murmurei. Nenhuma resposta, só o bip e o chiado do ventilador. Não se preocupe, não disse seu nome no tribunal. Você decidirá quando for a hora. Seus dedos apertaram levemente os meus. Você está seguro agora, não está mais sozinho. Uma pausa quase imperceptível e ele sussurrou.
ainda não acabou. Inclinei-me mais perto e ele repetiu, quase sem fôlego, ainda não acabou. O que você quer dizer? Você está aqui, está seguro. Mas seus olhos reviraram e a enfermeira entrou na hora. Ele está sumindo, disse ela gentilmente, você pode ter mais alguns minutos. Deixe-o descansar. Assenti, mas minha mente acelerava. Se ele ainda tinha medo, se achava que o perigo não acabará, então só tínhamos descoberto a primeira camada. Fiquei ao lado dele até o amanhecer atravessar a janela, até a luz tocar os lençóis e suavizar seu rosto. Não dormi não por medo, mas por causa do que ele dissera, não acabou. Eu acreditava nele e descobriria por que, mesmo que significasse voltar para a escuridão, mesmo que significasse perder tudo. Porque agora eu não era apenas sua irmã, eu era seu escudo, e ninguém passaria por mim. Na manhã seguinte, David estava mais forte. Conseguia erguer a cabeça, beber água com ajuda. Levei um pequeno alto-falante e toquei uma música da nossa infância. Impossível, a menos que fossem caminhões de teletransporte. Franzi a testa. Caminhões fantasmas, ele assentiu. Remessas falsas, notas de manutenção falsas, pessoal desaparecido. No começo pensei que fosse fraude, dinheiro desviado, mas quanto mais eu cavava, mais sinistro ficava. Sua mão tremia, eu a segurei firme. Eram 5 empresas de logística. Não pequenas, contratadas pelo Exército, Marinha, Departamento de Defesa. Não era só fraude. Usavam comboios militares para transportar pessoas. Meu estômago revirou. Tráfico? Perguntei. Ele assentiu, de zonas de guerra, de desastre, pessoas deslocadas, principalmente mulheres e crianças. Lavavam tudo por campos, hospitais falsos, até ONGs, todos infiltrados na cadeia federal de suprimentos. Pisquei, atordoada. Por que não foi ao inspetor-geral? Eu tentei, disse ele amargamente. 2 vezes meus relatórios foram sinalizados e desapareceram. No momento em que incluí nomes, o sistema me bloqueou. Foi quando contei ao papai. A sala ficou em silêncio. É uma teia de aranha, um puxão e ela desmorona. Olhei para aquele irmão quebrado que um dia carregou um ferido por 6 quilômetros no Afeganistão, que lia romances de espionagem de cabeça para baixo só para testar a memória, que guardava uma bússola debaixo do travesseiro mesmo no mar. Eles não quebraram você. Sussurrei. Eles tentaram. Mas você está aqui. Ele sorriu fraco. Ainda não terminei. Nem eu respondi. Já não se tratava apenas de limpar seu nome, mas de expor a máquina que tentou apagá-lo. Registrei meu boletim, disse. Nomes suprimidos, mas a verdade está lá. Ótimo, respondeu. Mas esteja pronta. Assim que os nomes saírem. Estarei, afirmei. Isso não acaba num quarto de hospital. Acaba no tribunal. A voz de David baixou, ou no fogo. Apertei sua mão. Então deixe queimar. A tempestade não passará só porque estávamos juntos de novo. Ao contrário, o ar parecia mais pesado. Cada verdade revelada ampliava as sombras atrás de mim, se estendendo por corredores que eu ainda não havia percorrido. Quando ele dormiu, saí ao corredor. Enfermeiras militares passavam apressadas. Em algum lugar, um rádio tocava música country como se o mundo não estivesse se partindo. Liguei para Malik, sem resposta. Deixei uma mensagem codificada e chamei a Sargento Pérez. Ela atendeu no segundo toque. Ele está vivo, eu disse. Silêncio. Eu sempre soube, respondeu. Preciso de você outra vez. Você terá, disse ela sem hesitar. Voltei ao quarto, abri meu caderno, não arquivos digitais, nem backups criptografados, mas papel e caneta. Escrevi o que sabíamos, o que podíamos provar, o que faltava. Desenhei um círculo e anotei 5 nomes: Arkit Allied, Polaris Systems, Calder Logistics, Greystone Bridge e J Vector International. Ao lado, listei senadores e consultores de defesa ligados a eles, um verdadeiro quem é quem de Washington e Langley. No centro, escrevi Camp Sable e uma seta para meu pai. A primeira batalha foi encontrar David. A próxima seria arrastar o resto para a luz. Ouvi o farfalhar de lençóis. Ele estava acordado. Você está mapeando, disse. Sim, nós vamos terminar isso. Ajudei-o a se apoiar nos travesseiros. Seus olhos estavam cansados, mas o fogo voltará. Eles vão tentar impedir. Conto com isso. Ele riu de leve. Você sempre foi teimosa. Não. Só parei de esperar que alguém fizesse a coisa certa. Uma batida na porta. Um oficial jovem entrou nervoso, uniforme impecável. Senhora, há uma mensagem de Fort Belvoir. Solicitam sua presença amanhã. Não vacilei. E ele? Perguntei, indicando David. Transferência médica para Bethesda. Chamam de proteção a testemunhas, mas não sei se é isso. Troquei um olhar com meu irmão.
Diga que estarei lá, mas não sozinha. O oficial hesitou, depois assentiu e saiu. O selo dos Estados Unidos brilhava atrás do balcão onde o comitê de supervisão se sentava, meio impassível, meio performático. Aquilo não era justiça. Era teatro. David ainda estava se recuperando, com os pulmões fracos e o corpo frágil, então fiquei sozinha. Mas eu não fiquei em silêncio. Sou a tenente-comandante Rebecca Lane, disse no microfone, com a voz clara e uniforme. E estou aqui porque ninguém mais estaria. Murmúrios surgiram na imprensa. Vi o Conselho de Defesa do meu pai franzir a testa na segunda fila. Eles me disseram que eu era muito emotiva para comandar, muito reativa, muito mole, continuei. Mas não foi a lógica que me fez continuar pesquisando quando os arquivos foram censurados. Não foi o protocolo que me fez ouvir quando os outros se afastaram. Foi a minha emoção, a minha tristeza, a minha lealdade. Mostrei o pendrive que Malik havia decifrado. Esta é uma lista parcial de movimentações e contratos aprovados sob fachada falsa, rotas utilizadas para cargas não militares, nomes de indivíduos pagos para ignorar a situação. Este sistema não estava quebrado. Foi construído dessa maneira. Um dos congressistas se inclinou. Comandante Lane, a senhora está acusando contratantes militares de tráfico de pessoas sob contratos do Departamento de Defesa? Eu não pisquei. Não, senhor. Não estou acusando. Estou relatando, com evidências que seus escritórios receberam 2 vezes e enterraram. Isso caiu com mais força do que eu esperava. A caneta de um funcionário travou no meio do rabisco. Eu inalei, prendi e soltei. Quando meu irmão, o sargento David Lane, descobriu memorandos internos ligando empresas de logística a locais de detenção não autorizados, seu status de destacamento foi alterado acidentalmente. Sua localização foi apagada. Encontrei uma certidão de óbito arquivada 6 semanas depois. Vi suspiros até mesmo dos repórteres mais experientes. Mas eu não tinha terminado. Durante 2 anos, me disseram que eu estava perseguindo sombras, sendo dramática, vendo o que eu queria ver. Olhei para a câmera. Para toda mulher que já ouviu que está exagerando, é isso que significa ser muito emotiva. Fiz uma pausa. Parece que se recusar a ir embora quando o rastro de papel é enterrado. Parece ouvir os sobreviventes quando o comando diz que não é problema seu. Parece entrar nesta sala quando seria mais seguro ficar em silêncio. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu simplesmente deixei o peso se acomodar. O acampamento Sable não era uma operação clandestina. Era um padrão. E a empresa do meu pai, a Lane Logistics Auxiliary Division, forneceu 2 das rotas de lançamento usadas em sua expansão secreta. Elaborei um mapa, simples e inegável. Senhor presidente, eu disse, não estou aqui apenas como soldado ou irmã. Estou aqui como testemunha. Uma testemunha do que acontece quando a lealdade é manipulada, quando a honra é usada como máscara. Uma mulher uniformizada sentada ao lado de um general de 3 estrelas sussurrou algo. Ele não respondeu. Seus olhos estavam em mim, sem piscar. Fechei minha pasta. Não preciso que acreditem em mim, disse finalmente. Só preciso que o registro seja público. O presidente pigarreou. Este comitê entrará em recesso para revisão e se reunirá novamente às. Não fiquei até o final da frase. Quando saí, flashes da imprensa iluminaram os corredores de mármore. Não parei, não posei, não sorri. Eu fiquei sozinha, mas não fiquei em vão. E desta vez eles não podiam dizer que não sabiam. A sala ficou em silêncio antes mesmo de eu tocar no botão de play. Eu podia sentir isso, o tipo de silêncio que aperta a garganta antes de um hino fúnebre. O comitê de supervisão se reuniu novamente após o almoço. As gravatas estavam mais retas e os rostos mais firmes. Talvez eles pensassem que o pior já tivesse sido dito. Eles estavam errados. Tenho mais uma apresentação para registrar, eu disse calmamente, colocando o pequeno gravador portátil na mesa em frente ao microfone. Isso foi recuperado de um disco rígido encontrado em um nó logístico desativado conectado ao Camp Sable. Contém áudio de um interrogatório não autorizado. A voz que vocês ouvirão sendo questionada é a do meu irmão. Algumas cabeças se viraram, algumas sobrancelhas se ergueram. Apertei play. A princípio só se ouvia estática. Então a voz de David, quase inaudível. Eu já registrei o boletim de ocorrência. Você chegou tarde demais. Então, uma voz baixa, suave, profissional, quase burocrática. Você arquivou, ele foi criptografado, mas nós interceptamos a cadeia. Ninguém sabe que você está aqui, então vamos conversar de novo, sargento. A qualidade era granulada, mas o medo era nítido na voz de David em sua respiração. Podia-se ouvir uma luta, não de violência,
mas de certeza de que o mundo tinha ficado escuro de propósito. Havia mais vozes, outras 3. Um dava ordens. Um fazia perguntas. Um apenas ria baixinho. Eles deram nomes não completos, apenas indicativos de chamada e títulos. O coronel Hastings disse que não quer represálias. O contrato foi firmado pela Ryder Rhodes como de costume. Lane disse que vai limpar tudo como da última vez. Alguém atrás engasgou, seja pela menção do nome do meu pai ou pela certeza absoluta na voz do interrogador. Eu não olhei. A reprodução continuou. David se recusou a dar nomes. Eles ameaçaram marcá-lo como hostil. Um homem murmurou sobre fazer parecer um ataque rebelde. E depois nada. Apenas silêncio por 11 segundos. Essa foi a parte que mais me impactou. O nada. Quando o áudio foi desligado, ninguém se moveu. Olhei ao redor. Um senador cobriu a boca com a mão. Um funcionário piscou rápido demais para ser casual. Outra mulher, consultora civil do Departamento de Defesa, tinha lágrimas se acumulando, mas não as enxugou. Então, suavemente, mas sem sombra de dúvida, a senadora Eleanor Hen, da Geórgia, sussurrou: "Meu Deus!" Ela não olhou para ninguém, apenas murmurou como uma prece que nunca pretendeu dizer em voz alta. Inclinei-me em direção ao microfone. Minha voz não tremeu. Essa gravação tem 3 anos. As vozes foram identificadas por linguistas independentes e cruzadas com listas de implantação. Enviei os metadados. Nós verificamos. E a voz do meu irmão combina. Fiz uma pausa, deixei o peso cair. O que vocês acabaram de ouvir nunca foi pensado para sobreviver. Sobreviveu porque David acreditava que alguém, qualquer um, ouviria. Não acreditem, apenas ouçam. O presidente pigarreou, mas não disse mais nada. Não estou aqui por vingança, acrescentei. Estou aqui para exigir responsabilidade daqueles que ainda estão uniformizados, daqueles que ainda estão acorrentados. A repórter do Atlantic deixou cair a caneta. Ouvi o barulho. Ainda ninguém falou. Juntei os documentos, o pendrive, a garrafa de água vazia. Olhei diretamente para a fileira onde meu pai estava sentado naquela manhã. Seu assento agora estava vazio. Eu te disse, murmurei, mais para mim mesma do que para qualquer outra pessoa. Eles não podem apagá-lo. E saí em um silêncio muito mais alto que aplausos. Naquela noite não dormi. Eu nem tentei. Sentei-me no chão do meu apartamento de pernas cruzadas, ainda com meu traje da audiência blazer azul marinho, calças bege, o relógio da minha mãe no meu pulso. O velho laptop zumbia ao meu lado, a tela brilhando com manchetes em cascata. CNN, Fox News, Al Jazeera, BBC, Reuters, NPR. Até o Guardian noticiou. Urgente, a tenente-comandante Rebecca Lane expõe rede de bandeira preta dentro da cadeia logística militar. Oficial dos Estados Unidos descobre tráfico de pessoas vinculado a empreiteiros de defesa. Rebecca Lane e os segredos que eles enterraram. A cada hora uma nova emissora se juntava à tempestade. Às 20 horas, Rebecca Lane era tendência em mais de 30 países. Ao amanhecer, as principais redes de televisão reprisavam clipes do meu depoimento lado a lado com imagens de arquivo de David e imagens estáticas do acampamento Sable. A Fox News exibiu um banner, denunciante ou patriota? A mulher por trás da reportagem. A CNN chamou de lealdade à lei, a posição de uma soldado. Mas o que mais me comoveu não foram as manchetes. Foram as mensagens que chegaram aos montes. Uma enfermeira aposentada do exército do Mississippi escreveu: "Servi 28 anos. Sempre soube que havia sombras no sistema. Obrigada por acender a luz." Uma mãe de Nevada cujo filho desapareceu em missão, enviou uma mensagem. Disseram-nos que ele se tornou um rebelde. Agora me pergunto se ele simplesmente viu demais. Obrigada, Rebecca. Obrigada por se levantar. E então um comentário anônimo, enterrado em um fórum militar silencioso: "Eu conhecia David. Pensei que ele estivesse morto. Ela o trouxe de volta. Eles devem tudo a ela." Rolei a página e vi rostos que já tinha visto em audiências e salas de base de repente ganhando voz. Milhares deles contratados, veteranos, familiares, até mesmo militares da ativa usando contas descartáveis. Alguns choraram, alguns se enfureceram, alguns perguntaram como poderiam ajudar. Uma estação de rádio em San Diego leu trechos do meu depoimento ao vivo, sem interrupções. Um ex-funcionário da Marinha disse na MSNBC que este poderia ser o depoimento mais explosivo envolvendo contratantes militares privados nos últimos 20 anos. Pela manhã, um painel de supervisão emergencial havia sido agendado. O Departamento de Justiça abriu um inquérito preliminar sobre as 5 corporações citadas no relatório criptografado original de David.
O secretário do Exército emitiu uma declaração em uma linha: levamos essas alegações a sério e agiremos de acordo. Eu conhecia aquele tom. Significava que eles estavam encurralados e observando atentamente. Mas em meio ao caos, algo mais aconteceu, algo silencioso. Uma garota, talvez de 16 anos, me enviou um vídeo. Ela estava sentada na varanda da frente, vestindo uma camisa desbotada do ROC. Ela disse: sempre disseram que eu era muito fraca para servir, mas hoje ouvi você falar e percebi que talvez eles estivessem errados. Talvez sentir algo não seja fraqueza. Sua voz falhou, mas ela sorriu mesmo assim. Obrigada, comandante. Isso me quebrou. Não porque eu estivesse orgulhosa, mas porque eu entendia exatamente como era. O frenesi da mídia não era sobre mim, não de verdade. Era sobre as pessoas que esperaram anos para serem ouvidas. Pessoas como aquela garota, como o Sargento Pérez, como David, como as famílias que ainda esperavam por um telefonema que nunca chegou. As emissoras tinham suas manchetes, mas a verdadeira manchete era que não éramos mais fantasmas na máquina. Tínhamos nomes, histórias e finalmente alguém nos ouviu. Meu pai foi condenado a 17 anos de prisão federal. Não houve aplausos no tribunal, nem câmeras, nem catarse. Apenas o zumbido baixo das saídas de ar e o som do martelo do juiz ecoando contra o mármore da história. Ele ficou parado enquanto a sentença era lida, não desafiador, nem arrependido, apenas parado. Como se estivesse esperando por isso há décadas. Como se tivesse se preparado não com advogados, mas com uma armadura feita de orgulho e silêncio. Quando perguntaram se ele tinha algo a dizer, ele balançou a cabeça. Eu também não falei. Do lado de fora do tribunal, repórteres esperavam. Queriam uma frase de efeito, uma manchete, algo inflamado. Eu lhes dei apenas isto: justiça não é sobre vingança. É sobre responsabilização. Então passei por eles. Não me senti vitoriosa. Não senti nada de verdade. Nem ódio, nem alegria, nem mesmo alívio. Apenas uma calma estranha, como expirar depois de prender a respiração por muito tempo debaixo d'água. Eu sabia o que meu pai tinha feito. Eu sabia que ele tinha machucado pessoas, traído seu juramento, enterrado a verdade sob a hierarquia e a reputação. E eu sabia que ele tinha tentado até o fim manter o controle da história, mas naquele dia ele não deu a palavra final. Eu dei. Durante anos, meu pai manipulou sistemas e pessoas para servir a uma versão de ordem que o beneficiava. Certa vez, quando eu era cadete, ele me disse: a estrutura vence guerras, não a emoção. Deixe sua ternura do lado de fora. Mas não foi a emoção que o destruiu. Foram as evidências. Foi a tenacidade. Foi a filha que ele ensinou a se manter firme, mas nunca imaginou que o enfrentaria. Naquela noite visitei a pequena lápide em Arlington, não a de David, porque ele estava vivo, mas a da minha mãe. Ela morreu quando eu tinha 17 anos. Ele raramente falava dela depois, como se o luto fosse ineficiente. Ajoelhei-me diante de sua lápide e sussurrei: sinto muito pela demora, mas ele não pode mais nos machucar. O vento não respondeu, mas senti o silêncio mudar. Em casa encontrei a caixa que meu pai me deu quando me formei na escola de oficiais. Dentro sua medalha, uma citação manuscrita de Eisenhower e um bilhete: lidere em silêncio, mas lidere. Olhei para a letra por um longo tempo. Então acendi um fósforo. Não queimei o metal que não era meu para destruir, mas queimei o bilhete porque não precisava mais da permissão dele para liderar. O sistema levaria tempo para ser consertado. Bandeiras negras. Os empreiteiros estavam sob investigação. Outros se apresentaram. Os depoimentos se multiplicavam. Alguns queriam chamar de reforma das faixas de rodagem, mas pedi que não o fizessem. Não se tratava de mim. Nunca foi. Justiça não significava que todo erro fosse registrado. Significava que escolhi a verdade quando o silêncio teria sido mais fácil. Significava que David podia dormir sem correntes. Significava que o poder do meu pai não ditava mais minha bússola. Tiraram o uniforme dele, mas recuperei minha voz. E essa para mim foi a única frase que realmente importou. Um mês depois, um envelope chegou por carta registrada. Era grosso, formal, lacrado com cera da marinha. David o abriu com um suspiro tranquilo e o entregou para mim. Dentro havia 2 citações assinadas pelo secretário de Defesa. Cada um de nós recebeu a medalha de serviço distinto. As palavras eram precisas, burocráticas, carregadas com o peso da guerra e do silêncio. Por conduta excepcional na denúncia de operações ilegais que colocavam em risco militares e civis americanos. Por coragem sob pressão institucional e por defender os valores das Forças Armadas dos Estados Unidos. Houve um convite para uma cerimônia no Pentágono.
com decorações de gala televisionadas, a serem entregues por um general de 4 estrelas. David olhou para mim com uma expressão indecifrável. Então disse, quer ir? Pensei nisso na ovação de pé nos flashes, no murmúrio silencioso de nomes recuperados e reputações restauradas. E então balancei a cabeça. Não, eu disse. Já fizemos a parte mais difícil. Ele assentiu uma vez, e foi só. No dia da cerimônia ficamos em casa. Era uma tarde quente na Virgínia, daquelas em que a luz parece mel e a brisa traz o suave silêncio da mudança das estações. David sentou-se na cadeira de madeira que eu havia repintado meses antes de saber que ele estava vivo. Antes de tudo, ele ainda estava se recuperando. Seus pulmões estavam fracos. Suas mãos tremiam ocasionalmente, mas ele estava ali. Preparei 2 xícaras de chá. Ele trouxe o cobertor. Sentamos na varanda sob a pérgola branca que ele havia construído anos atrás, quando as coisas eram mais simples. Os crisântemos brancos que plantei durante a mobilização floresceram atrás de nós. Frágeis, mas desafiadores. Não falamos muito. Não precisávamos. Uma pequena TV lá dentro transmitia a cerimônia. Ouvimos nossos nomes lidos em voz alta, nossas citações recitadas com tranquilidade. Aplausos se seguiram. Meu rosto nunca apareceu. Nem o dele. A tela mostrou 2 assentos vazios na primeira fila. Alguém sussurrou que devíamos ter perdido o voo. Mas a verdade é que não perdemos nada. Simplesmente não precisávamos. A honra nem sempre se encontra sob as luzes do palco. Às vezes, ela reside no silêncio. Em escolher a paz em vez do orgulho, em dizer, fizemos o que viemos fazer. Agora descansamos. Estendi a mão e peguei a de David. Ele olhou para mim de verdade, e seus olhos estavam claros, firmes, íntegros. O tipo de olhar que diz que o pior já passou, mesmo que o mundo ainda esteja rachado nas bordas. Eles podem ficar com os metais, disse ele suavemente. Eu sorri. Nós ficamos um com o outro. Naquela noite, o vento aumentou. Levei os crisântemos para dentro para que não caíssem. Uma pétala caiu no chão, branco marfim, fina como a memória. Coloquei-a na gaveta ao lado do meu antigo crachá de identificação, aquele que dizia Rebecca Lane, Divisão de Logística Militar. Não uso mais esse crachá, mas nunca esquecerei o quanto custou carregá-lo e o que ele me deu em troca. David finalmente estava dormindo. Sua respiração havia se estabilizado em um ritmo suave, a subida e descida de alguém que não está mais em alerta. Fiquei parada na porta do nosso quarto por um longo momento, apenas observando. Sua mão repousava sobre o cobertor, se contraindo de vez em quando, um resquício de todas as noites em que estremeceu em sonhos. Mas esta noite ele parecia mais jovem, ou talvez apenas aliviado. Enrolei o xale com mais força em volta dos ombros e saí para a varanda. Os crisântemos brancos ainda mantinham sua forma sob o luar. O ar estava mais fresco agora, início do outono, roçando as árvores. Insetos zumbiam em algum lugar no escuro, não alto, apenas presentes o suficiente para me lembrar que o mundo continuava girando. Acima de mim, o céu era aberto e infinito. Eu costumava olhar para as estrelas quando criança, pensando que encontraria respostas lá em cima. Algum padrão divino que explicasse por que as pessoas se machucavam. Por que o silêncio era mais alto que a verdade? Por que o amor às vezes tinha que seguir o caminho mais longo? Esta noite, eu não precisava de respostas. Esta noite, eu estava apenas grata. Grata por David ter voltado para casa, não inteiro, mas vivo. Grata por minha voz ter saído pela máquina. Grata por, em algum lugar, uma garota como eu poder ver o que vimos e saber que não precisa quebrar para fazer a mudança. Pela primeira vez em anos, ninguém estava me dizendo para seguir em frente. E percebi que nunca parei de me mover. Eu finalmente escolhi a direção certa. Lá dentro, a chaleira apitou, servi 2 canecas de chá e coloquei uma ao lado dele para o caso de acordar. Voltei para a varanda com a minha e sentei-me descalça, sentindo o velho assoalho sob mim como um amigo antigo, o tipo que não exige nada além de você aparecer. E eu apareci. Eu estava aqui. Antes de nos despedirmos, quero te perguntar uma coisa. De onde você está assistindo? É de uma manhã tranquila com uma xícara de café quentinha, ou de uma noite em que histórias como essa são a única coisa que faz sentido? Deixe-me saber nos comentários. Lemos todos com gratidão. Se esta história significou algo para você, mesmo que seja apenas uma linha, um momento, um suspiro, espero que considere se inscrever. Não apenas para ouvir mais histórias como esta, mas para fazer parte de uma comunidade que ainda acredita em algo gentil, algo corajoso, algo humano. Porque é disso que se trata o tempo todo.
Não de vingança, não de exposição, mas de restauração, a reconstrução lenta e silenciosa do que foi roubado, dignidade, verdade e o direito de ser visto. Obrigado. Obrigado por dedicar seu tempo conosco hoje. Onde quer que esteja, espero que carregue a história com você. E lembre-se, às vezes o milagre não bate à sua porta. Ele espera em silêncio até que você esteja pronto para abrir seu coração. Cuide-se. Nos vemos na próxima história.